Fala conjobianos, tranquilos? No vídeo de hoje vamos dar início a mais um estudo do método indutivo, dessa vez aplicado para Filemon. Se você não conhece o livro de Filemon, já vai deixando um like aqui embaixo e já vai compartilhando esse vídeo com as pessoas que podem não conhecer também. E se você está aqui e não sabe do que a gente está falando, não sabe qual é esse método indutivo, volta nesse vídeo que vai subir aqui, o card, e assista o vídeo lá direitinho. Nós estamos explicando ali todo o método indutivo e é um método que realmente ajuda na compreensão, facilita no estudo da palavra de Deus. Para a gente poder começar então a estudar o livro de Filemon, vamos atrás de um pano de fundo sobre este livro. Filemon então vivia na cidade de Colossos, né? Ele era da igreja de Colossenses, que por sua vez era uma cidade próxima ali de Laodiceia, ficava próxima ali ao rio Lico, e era uma cidade rica que vivia então do comércio de tecidos, né? Então era uma cidade rica, que por sua vez Filemon também era rico. Se a gente for olhar todo o capítulo, o único capítulo que tem em Filemon, nós vamos ver que se trata da história de um escravo que rouba Filemon e foge. E aí você fala, meu Deus, como assim, Guilherme? Um crente tinha um escravo? Sim, na verdade era costume da época, né, terem escravos. E na verdade o escravo era uma ferramenta de trabalho. Por mais que a gente tenha essa figura de escravidão que realmente aconteceu, uma figura negativa, Filemon era cristão e tinha um escravo, né? Por mais que isso seja chocante, não significa, não simboliza que ele tratava mal esse escravo, né? Na verdade, pelo que nós podemos ler da descrição que Paulo nos dá, era que Filemon era muito amável, né? Então provavelmente ele não era um ditador, um tirano. Muito provavelmente ele era um bom homem, ele ajudava, né? Era um bom senhor de escravos. Então provavelmente ele era rico, dono de escravos, comerciante, né? Esse é o pano de fundo que nós temos para a gente começar a entender. Bom, essa carta de Filemon foi uma carta curta, ou a mais curta que Paulo já escreveu, sendo qualificada ou sendo designada como uma carta prática, né? Então são instruções práticas de como Filemon poderia estar agindo em determinada situação. Eu não vou falar exatamente o que é, para que vocês possam ficar curiosos e voltem nos próximos vídeos, beleza? Mas a gente pode ter certeza disso. Era uma carta prática onde Paulo instrui Filemon a fazer determinada coisa, determinada ação referente a esse escravo. É uma carta que contém 335 palavras do grego original. Isso quer dizer, basicamente, que era uma carta para uma pessoa que conhecia bem o grego, idioma original, né? Que não falava mais ou menos, mas falava literalmente, conseguia entender muito bem o grego, até porque Paulo era estudioso, Paulo era muito inteligente, Paulo dominava não somente a língua grega, mas outras línguas também. Então, para ele se comunicar numa carta com tantas palavras em grego assim, a pessoa tinha que entender. Então, provavelmente era aí que Filemon entrava, né, irmão Filemon? Então, nós vamos para as perguntas arqueológicas. Que legal, as perguntas arqueológicas, né? Para a gente poder entender qual o contexto que estava ali, então, da carta de Filemon. Em primeiro lugar, quem escreveu essa carta, né? Guilherme, quem escreveu essa carta? Eita, e agora? Quem escreveu essa carta foi Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando estava preso ainda em Roma. Então ele escreve essa carta porque ele encontra Onésio lá em Roma, inclusive, né, que era um grande centro, né, comercial da época também. Paulo encontra Onésio e ali ele apresenta o evangelho para ele e Onésio se converte. Interessante que Onésio significa útil, é como se o escravo tivesse o nome de escravo, não é que o nome dele mesmo era Onésio, mas a Bíblia cita esse em específico, esse Onésio, esse escravo, esse homem útil. Então quem escreveu a carta foi Paulo. Quando escreveu? Em 61 depois de Cristo. Paulo não escreveu somente para Filemon nesse período, né? Ele escreveu também Filipenses, Efésios, Colossenses. Então, por estar preso, pôde então escrever essas cartas e pôde ser muito útil mesmo estando preso. Isso é muito interessante. Então, basicamente é esse o cenário que nós temos. Nós temos então um irmão que era dono de escravos, que era rico pra caramba. Paulo preso, escrevendo para esse irmão sobre esse escravo, né? Basicamente esse é o panorama, uma visão geral do livro ali de Filemon. Vamos então para nossa leitura dos trechos. E para esse primeiro vídeo, o tema do vídeo é saudações iniciais paulinas. Vamos analisar para esse vídeo inicial os 3 primeiros versículos. Filemon 1, de 1 a 3. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso culto. Então nós vamos fazer análise textual, né, análise do texto,
e fazer a parte interpretativa. Caso você não tenha visto ainda também o terceiro passo, que seria a parte conclusiva, você pode voltar também nos vídeos anteriores para poder pegar essa parte aí. Então, para quem que Paulo escreve essa carta? É uma carta direcionada a Filemon, né? Mas não somente a Filemon. Paulo cita algumas outras pessoas como remetentes dessa carta. Qual seria então o estilo literário dessa carta? É uma carta curta, né? Como a gente falou, tem 335 palavras do vocábulo grego. E o tema central dessa carta é justamente a reconciliação entre Filemon e Onésio, que era o escravo de Filemon. Paulo então está escrevendo para um senhor de escravos, pedindo então a reconciliação entre esse senhor de escravos e o próprio escravo. Parando para analisar, Filemon vivia na cidade de Colossos e era um cristão da igreja de Colossos. Aqui, Paulo não se posiciona, na verdade, como apóstolo. Ele não usa sua autoridade apostólica para que então ele pudesse falar com Filemon, né? Filemon, aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, nomeado por Cristo Jesus. Na verdade não, ele começa de forma humilde, né? Muito pelo contrário. Ele começa dizendo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E é interessante, analisando o texto, a primeira coisa praticamente que ele apresenta pra gente aqui é um senhor de um contraste, né? Porque ele fala prisioneiro de Cristo, né? É interessante isso, que a gente fala, poxa, Cristo não veio para libertar as pessoas? Como é que Paulo diz então que ele é prisioneiro de Cristo? E aí vem uma fala interessante de que o homem ou é escravo dos seus desejos ou é escravo de Deus, ou é servo do Senhor. Então, em Cristo nós temos a liberdade de cumprir o propósito que nós fomos criados para fazer, que é servir a Deus, né? Então, em Cristo nós temos essa liberdade que o pecado nos tirou lá no Jardim do Éden. Então, Paulo já começa dizendo, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele poderia muito bem dizer que sou prisioneiro de César, porque eu estou aqui em Roma preso. Ele poderia muito bem ter começado, né? Não sou preso coisa nenhuma, eu sou apóstolo, não me considero preso de jeito nenhum, ninguém me prende. Muito pelo contrário, ele se coloca, mesmo com essas condições que eu falei agora há pouco, ele se coloca como prisioneiro de Cristo. Não foram homens que me prenderam, mas eu estou preso aqui porque Cristo me trouxe para cá para me usar daqui de dentro. Era essa visão basicamente que Paulo tinha, né? Então ele tinha muito nítido na sua cabeça, né? Muito nítido na sua mente, que Cristo o permitiu ser preso para que ele pudesse ser útil ali de dentro da cadeia, né? E o panorama que a gente tem de Filemon é de um escravo que rouba o seu senhor e vai parar ali também por alguma razão, né? Deus o direciona para lá. Primeira coisa que Paulo já começa falando isso, né? Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, prisioneiro por causa do Evangelho de Cristo, eu sou prisioneiro porque Deus me quer aqui neste lugar. E quantas vezes Deus nos coloca em situações difíceis e muitas vezes a gente não para analisar o contexto geral que Deus está nos colocando ali. Mas a gente reclama, Deus, eu não quero trabalhar nesse lugar, Deus, eu não quero morar aqui, Deus, eu não quero congregar nessa igreja, mas Deus tem planos para todas as coisas, né? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é isso que a Bíblia diz. Paulo ele começa por se apresentar como remetente da carta. Nos dias de hoje, né, até um e-mail que você vai redigir, você não começa com o seu nome, né? Guilherme tal, né? Guilherme Alves de Souza, cargo X na empresa tal, fulano, cara, não sei o que. Não, geralmente você começa com o assunto. Geralmente você coloca um bom dia, né, o assunto lá em cima do e-mail, né? Aí você, no corpo do e-mail você começa, bom dia, Carlos, ou Carlos, bom dia, e escolhe o assunto e por fim você coloca a sua assinatura ou se identifica. Você se coloca como remetente ao final do e-mail, da carta. Nesse caso, e na época era comum, Paulo ele se coloca como remetente já de começo, logo de cara. Então Paulo se identifica. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, para ressaltar isso. Paulo ele não tem a intenção de se colocar sozinho para este aconselhamento, para escrever esta carta. Então ele cita Timóteo neste caso. Então Paulo já se identifica logo de início. Por estar preso, Paulo então pôde pregar o evangelho ali para a guarda pretoriana, que seria a força de elite, né, da guarda romana, e escrever outras cartas. Então Paulo ele viu uma oportunidade, né? Então ele pegou essa situação ruim e transformou isso numa coisa boa, né? É interessante que as mesmas pessoas que castigavam Paulo, que estavam ali para açoitá-lo, para vigiá-lo, que era a guarda pretoriana, Paulo pregava para eles. Para o mundo isso é uma loucura, não faz sentido. Mas para nós crentes isso nos traz uma grande lição. Nós temos sempre que estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para falarmos de Cristo, né? Como Paulo fez e fazia muito bem. Versículo 2
Paulo ele inicia o versículo dizendo que a carta não é unicamente direcionada a Filemão. Paulo ele cita outras pessoas. Aqui ele cita a irmã Áfia, o irmão Arquipo, que é chegado, que é camarada, né? A minha versão aqui tá camarada, e a igreja que estava ali na casa de Filemão. Aqui nós temos pontos muito interessantes e importantes, porque comentaristas acreditam, tá? E defendem isso, que Áfia era esposa de Filemão, né? E Arquipo era filho deles, era filho do casal. Então a gente pode ver aqui que era uma família atuante no reino de Deus, era uma família que estava envolvida com a obra de Deus, com a causa do Senhor. E ele não para por aí, né? Ele estende toda essa carta à igreja que estava com eles. E é muito interessante aqui porque Paulo ele ressalta a igreja na mesma conotação que ele cita a família de Filemão, né? Ao que tudo indica, era uma igreja, né? Era um povo que estava constantemente ali na casa de Filemão, que passava, né, o dia a dia ali com eles, né? Era mais ou menos essa conotação que Paulo queria trazer aqui para eles, né? Lá por volta do século IV, né? A igreja de Cristo não se reunia em templos como se tem hoje. A igreja se reunia em casas. Então a gente, né, traçando um paralelo, Filemão era um irmão rico que morava numa cidade que era rica. Tirando que, tomando a lição, né, de que a igreja ficava junto com Filemão, a gente pode ver que por conta de Filemão ter condições financeiras, ser uma família atuante, né, na obra de Deus, a igreja ficava ali porque de fato Filemão tinha o coração na obra de Deus. Então eles ficavam basicamente todos juntos ali, se reuniam na casa de Filemão. Era esse o cenário ali então que se tinha, né, na casa de Filemão. Era de fato um servo atuante do Senhor. E uma coisa interessante, Arquipo estava no comando da igreja na ausência de Paulo e Epáfras. Epáfras foi quem fundou a igreja ali de Colossos. Na ausência dele, Paulo vai falar isso nos versículos finais, a gente vai ver isso em outro vídeo. Já fica ligado, hein? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, rapidinho já para pra fazer isso. Mas Epáfras foi o fundador. Então, na ausência de Paulo e Epáfras, quem assumiu a liderança da igreja, o pastoreio da igreja, foi Arquipo, filho de Filemão. Paulo designa essa carta não somente a Filemão diretamente, né, mas a família, né. Paulo apela aqui no sentido de, para tratar de assuntos mais sérios, né, ele apela para toda a família, não estende família e igreja, não estende o assunto só a Filemão, né, ele envolve todas as pessoas do convívio, do cotidiano, né. Versículo 3, Paulo cita dois cumprimentos: graça e paz, sendo que as duas são correlacionadas. O que quer dizer isso, né? Graça é aquilo que nos alcançou, né? A graça de Deus que nos alcançou, que por intermédio de Jesus nos salvou, né? Então quando Paulo cita graça e paz, é basicamente como se as duas coisas fossem correlacionadas, porque não existe paz sem graça, né? A palavra de Deus nos diz isso, né? A paz do Senhor que excede todo o entendimento humano. Então a graça do Senhor nos atinge, né, a tal ponto que nós somos salvos, então essa paz começa a fluir de dentro de nós para fora. É basicamente esse contexto que Paulo desenha, até porque a gente pode ter em mente o seguinte: a região de Colossos ficava na Ásia Menor, antiga Ásia Menor, atualmente Turquia. Então a gente pode imaginar que Filemão, por mais que ele era um servo do Senhor, ele era humano. A gente pode imaginar Filemão asiático. Então você que não conhece um asiático, nunca trabalhou com eles, nunca conviveu mais perto com eles, pode saber que os asiáticos são bem sistemáticos, né? Então muito provavelmente era essa a realidade de Filemão. Ele podia ser um irmão fantástico, e Paulo vai ressaltar algumas qualidades que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas ele poderia ser também muito sistemático, né? Então talvez não fosse um camarada assim, pisou no calo, né, falhou com ele uma vez e ele fica pé atrás, né, fica com o pé atrás. Então pode ser que Filemão fosse desses. Paulo ele apela ali para todo mundo, fala: família, vem cá, né, vocês são bênção para mim, nós caminhamos juntos, vamos tratar de um assunto sério agora, vem cá. Tratando até de igreja, né, muitas vezes o papel do pastor é mais ou menos esse: intermediar ali as situações, tratar de coisas importantes que muitas vezes podem sim acalorar os nervos, né? Então é importante fazer esse papel de apaziguador, que era basicamente o que Paulo estava tentando fazer aqui nesse contexto. Graça e paz é uma forma de cumprimento abrangente. Graça é uma forma de cumprimento relacionado aos gregos, né? E paz já é uma coisa mais voltada para os judeus, aquela questão de paz, shalom,
Então era uma forma de abranger todas as pessoas. É porque a gente está falando aqui de Paulo, né, que teve o seu ministério muitas vezes batendo de frente com judaizantes que acreditavam, né, os judeus que acreditavam que a salvação era só para eles porque eles eram o povo de Deus, o povo exclusivo e escolhido de Deus. De fato eles eram, mas uma coisa que eu até estava lendo esses dias o povo judeu não é que ele foi escolhido por Deus para ser salvo só eles, né? O povo judeu foi escolhido para ser o porta-voz de Deus, né, para que Deus se manifestasse ao mundo. Então, basicamente, esse era o papel do judeu, que na cabeça deles não fazia muito sentido. Eles acreditavam que eles eram o povo escolhido, eram os únicos que seriam salvos, e era isso. Então, basicamente, esse é o panorama que nós temos inicial da carta para Filemon, beleza? Já deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Uma mãozinha assim, que é mais ou menos assim, ó, aqui embaixo. Deixa o like, já ajuda pra caramba. Compartilha o vídeo, né? E se liga nos próximos vídeos, porque a gente vai se aprofundar mais ainda, tem muito mais coisa para ver sobre o livro de Filemon, que é um livro de um capítulo, mas tem tanto ensinamento pra gente até os dias de hoje, beleza? Falou!